Reiki, a Energia do Amor, é um livro meu muito amoroso, eu amo muito, de 2015, pela editora Anubis. É um livro que eu costumo usar nos meus cursos de Reiki há muitos anos, desde 2015, quando foi publicado. Ele tem sido um sucesso de vendas e isso me importa muito porque significa que as pessoas estão lendo, mais pessoas estão lendo, compartilhando as informações. Antes dele, eu lancei outros livros de Reiki pela editora Universo dos Livros, e depois dele, tantos anos depois, eu lancei um livro chamado Fábulas Reiki, pela editora Metanoia, pela editora Namastê, né? São dois braços da mesma editora, no Rio de Janeiro, tá? É uma editora sediada no Rio. E Reiki, a Energia do Amor, que é o tema desse nosso encontro, desse breve encontro, da nossa sessão Papo com o Autor. Esse livro traz, além de uma sequência de nível 1, nível 2, nível 3 de mestrado, também muitas reflexões, não apenas sobre o Reiki, mas principalmente, claro, e baseado o livro em questionamentos internos, em livros anteriores, em estudos de outros mestres e outros escritores muito mais experientes do que esse aprendiz. Existem certos questionamentos que são feitos, como também em livros anteriores, os quais, infelizmente, não parecem não surtirem efeito. Então, por exemplo, muitas pessoas, muitos mestres leem os meus livros e depois fazem apostilas reproduzindo informações que documentalmente já foram desautorizadas. O mesmo acontece em alguns cursos, o mesmo acontece inclusive em dissertações, TCCs, teses, eu não sei, não me lembro agora, em que os meus livros fazem parte da bibliografia e mesmo assim essas informações são reproduzidas, essas informações anteriores, melhor dizendo, sem se considerarem as informações que eu trago, que não são novidades, são reflexões, sim, repito, de cunho pessoal, mas que ecoam ensinamentos de outros mestres muito mais abalizados que eu. Algumas delas surgiram intuitivamente, depois eu encontrei respostas nas pesquisas, nos estudos, enfim. E eu gostaria de aproveitar, então, este breve momento. O que eu vou falar sobre o livro e sobre os cursos que eu dou, inclusive, gostaria de colocar alguns questionamentos, não são respostas não, tá? Nível 1 não pode aplicar Reiki à distância. Será? Por quê? Qual o fundamento disso? E qual seria, entre aspas, o desfundamento, então? O livro traz isso? Traz. O reikiano conhece a técnica de aplicação com os mudras, ou mudras, como alguns chamam também, por conta da pronúncia indiana, os mudras do ovo e do chifrinho. Eu não aprendi isso. Eu aprendi o reiki, sim, com a imposição de mãos, não necessariamente com os toques, mas não conheço essas técnicas do ovo, do chifrinho, nunca ouvi falar sobre o sopro, então o livro traz sobre isso, e há outras situações também. Qual o procedimento adequado quando o aplicador e o paciente têm uma ereção durante o processo? E uma incorporação? Há momentos da minha vida em que todo mundo, ou quase todo mundo que eu inicio, é reikiano, então nós precisamos falar sobre a incorporação numa aplicação, mesmo numa iniciação. Porque a senhora Takata reescreveu a biografia de Mikao Usui, de funcionário público e casado a padre católico e professor nos Estados Unidos? Precisamos questionar, pensar, rever, entender a situação documental, entender as motivações sem julgamento, com muita compaixão da senhora Takata, entender ainda aquilo que ficou como o mito e a mística do Reiki e aquilo que é biográfico documental, e entender que nada invalida aquilo que nós estamos fazendo, mas nós precisamos saber o entorno, o histórico daquilo que estamos fazendo, até para não tropeçarmos nas próprias pernas. O que fazer quando, a partir do processo, o paciente relata uma situação traumática ou um crime? Ou então, podemos pensar outras situações. Eu vou ficar apenas na aplicação em si, quando isso tudo acontece, ou quais os encaminhamentos que eu tenho? Ou ainda, como eu ia começar a dizer, mas eu voltei a essa questão, eu vou aplicar reiki em alguém, a pessoa tem certo desconforto, e aí eu prendo a pessoa na cadeira ou na maca e digo assim, eu vou aplicar reiki porque reiki é amor e agora você vai levar amor. É assim o amor? Aqui são alguns questionamentos. E a partir dessas últimas reflexões eu quero contar uma história de uma pessoa muito querida,
A pessoa jogou o tarô comigo há muitos anos, numa localidade em que eu morava, tinha um tapete, almofadas, assim, enfim, na sala de casa. E aí, durante o jogo de tarô, houve uma conversa muito séria sobre questões bastante complexas da vida dessa pessoa. E aí eu disse assim, vamos aplicar um pouquinho de reiki, você deita aí e vai para casa mais tranquila, tinha que pegar um ônibus longe. Ela falou, não, Dermes, não é nada por conta do reiki. É porque eu tive um namorado reikiano, a gente terminou, foi traumático, se eu não me engano, não estou lembrando tudo, tantos anos. E então o reiki é algo que me incomoda. Não é o reiki, não é você, claro. Ok, não se fez. Depois de algum tempo nós trabalhávamos juntos, estávamos no ônibus de viagem e essa colega relatou dor no estômago, problemas, etc. E aí eu apliquei reiki mentalmente. Quando chegamos a uma determinada rodoviária, não era onde desceríamos, eu perguntei, e aí? Como é que você se sente? Ela falou, me sinto melhor. E eu disse assim, pois eu apliquei reiki. Como? Eu falei, sem as mãos, sem nada. Então eu nem perguntei, não é que eu feri o livre-arbítrio dela, mas ela estava numa situação de dor e eu entendi que se eu aplicasse assim, mesmo sem falar com ela, seria muito bom. E foi. Aliás, sobre a aplicação à distância, o livro também questiona isso, muito bacana. Às vezes eu não tenho a autorização explícita. Como é que eu faço então? Às vezes a pessoa diz que não quer no consciente, mas no inconsciente ela quer. Há várias situações que podem e devem ser pensadas pela ética daquilo que nós fazemos. O livro traz uma reflexão sobre isso também. O título não é à toa, Reiki, a energia do amor. Espero que você tenha gostado deste nosso encontro, mesmo que não tenha lido o livro, mesmo que não vá ler, mas que as informações tenham plantado uma sementinha de amor que vai se transformar numa grande árvore frondosa no seu coração, sempre, claro, sempre que dialogamos. Abraço, gratidão e axé.